nós estávamos falando? Frota pública, PPP, participação pública privada, né? E o exemplo que nós tivemos aqui de Curitiba. Eu era diretor de engenharia da URBS, uma equipe excelente, e graças a isso nós pudemos fazer o que Curitiba não tinha, que era a definição precisa de padrões de layout, de ocupação, de motor, chassi, carroceria. As pessoas que usam o transporte coletivo normalmente ignoram o que existe por trás do veículo quando entram nele. E quando, infelizmente, o sistema é degradado ou mal cuidado, os acidentes se multiplicam e o desconforto aumenta violentamente. Então, nós precisamos do gerenciamento enérgico, né, de normas técnicas bem feitas, de layout, de suspensão, características de frenagem, aceleração, desaceleração, monitoramento dos ônibus, peso por eixo, taxa de ocupação. Infelizmente, nós temos muita coisa, CREA, Instituto de Engenharia, Associação de Engenheiro, Associação de Arquiteto, e a gente vê uma contribuição ridícula da parte dessas entidades. Ficam brigando por cargos o tempo todo e se esquecem do povo. Alguém poderá dizer, não, mas essas entidades são para defender a categoria. Essa maldita palavra, e quando aparece me dá arrepio, porque corporativismo radical é algo ruim demais. Aliás, aconselho os amigos a lerem esse livro da Hannah Arendt, né? E aí vocês vão ver, entre outras coisas, né, o que significa uma nação se deixar dominar por corporações e coisas assim. Ela não entra nos mínimos detalhes, que não é o espírito desse livro, mas deixa entrever, pelo menos a opinião dela, que é uma pessoa estudiosa do comportamento humano. Então, gente, é hora do Brasil retomar e rapidamente a ideia da participação público-privada. Frota pública de ônibus, né? E aí o subsídio é possível sem grandes dificuldades, com acessibilidade, com um padrão técnico mínimo necessário a garantir a acessibilidade. Se essas fantasias de tubo, coisa, o que nós precisamos é o ônibus com ajoelhamento, piso rebaixado. Onde isso não for possível, que se façam plataformas elevadas, né? Bilhetagem, se possível, externa, o ônibus, né? Só o espaço que o cobrador ocupa no ônibus com aquela banquinha dele ali, já tira 2 ou 3 lugares, ou mais, 4, 5 ou 6, dependendo de como a gente achar que o ônibus possa ser carregado, de passageiros. Isso é custo, né? Então, e as seguradoras existem aí para isso, para dar garantias às empresas que operarem, e ao poder público. Quer dizer, nós podemos usar as seguradoras de uma maneira infinitamente mais eficaz, né? A ideia do seguro. O que é importante é tirar de cada um o que é capaz de fazer melhor, né? Se nós separarmos a ideia da propriedade da competência administrativa,
em vez de uma empresa disputando, de 5 empresas disputando o transporte coletivo de uma cidade, nós poderíamos ter 50, 100, 500 empresas, né? Porque serão equipes de profissionais, de técnicos, setor elétrico, siderúrgico, naval, etc. São fábricas de profissionais excelentes na área de manutenção e operação. Então, dali nós poderemos ter, principalmente após a aposentadoria, pessoas brilhantérrimas para constituir empresas de administração do transporte coletivo. Por exemplo, né? Porque PPP não é só isso. Mas, nesse momento, né, o governo federal poderia, um poder que tem no Congresso até, agilizar a ideia das PPPs. E os governos estaduais e municipais também. Né? Do governo federal, o que é importante é uma legislação bem clara, inequívoca, detalhada, minuciosa em torno do que é uma permissão e do que é uma concessão. É para evitar que as pessoas se apropriem de um direito, vamos dizer assim, e comecem a esticar esse direito infinitamente. Vamos até lembrar a questão do lixo, né? É outra. Nós precisamos de coleta seletiva de lixo, coleta no varejo, no atacado, tratamento, etc. E nós sabemos que temos especialistas. O BNDES pode criar linhas de crédito para as cidades e viabilizar aí o tratamento do lixo de forma adequada, dentro da modalidade participação público-privada, né? E aí, nessas condições, aquelas cidades que não interessam as grandes empresas poderão interessar as pequenas empresas. Temos solução. O Brasil é um país fantástico, está num momento maduro para isso e precisa disso, né? Nós temos que melhorar a infraestrutura do nosso país e não fazer como fizeram com as rodovias, que inventaram 2, 3, 4 impostos e depois fizeram o pedágio ainda por luxo para criar mais um imposto, mais um custo no uso de algo que nós já pagamos de diversas maneiras, né, diretas, transversas e indiretas, sei lá como. Vamos repensar as PPPs, senhores deputados, senhores senadores. E PPP pode ter legislação própria para município, para estado, para União, os advogados aí que o digam. E a OAB pode nos ajudar tremendamente nisso aí. Ideologia de lado, Brasil como prioridade e o nosso povo acima de tudo. Obrigado, gente.